o fatiamento de consciência não existia no paraíso original. Essa coisa chamada eternidade, isso gerou uma dinastia falida de eus fatiados e um desequilíbrio na estabilidade da eternidade passou a existir. O problema já está criado. Como agir com esses seres que estão fatiados? Javé, demente, e além de não ser Deus, é um espírito que tem sobre os seus ombros, falando metaforicamente, um peso horroroso. Mas esses outros seres, em especial Jesus, deve explicações à humanidade. O Vishnu tomou consciência. E ele está tentando administrar uma ponte, um tunelamento quântico entre o eu de Jesus, que nesse espírito habita ou reside como céu, uma experiência dele é a última, e Sofia, para ver se as coisas funcionam nesse universo biológico. Sabemos que seres Adi fazem fatiamento de consciência. Podemos usar o exemplo de Jesus, Sofia, Vishnu, Javé, possivelmente Krishna, Prabrajna, dentre outros, estarem associados todos a Mahatma. Conforme cada fatiamento, animando uma consciência, vai acumulando karma, pode ocorrer deste fatiamento não conseguir mais se unir ao espírito fonte por causa de karma ou dharma não cumprido. E aí tem uma outra questão que a gente integrou aqui junto com ela, porque tem a ver, que é a seguinte: pode um espírito fatiado herdar karma adquirido por outro espírito fatiado, se ambos forem da mesma fonte, e enquanto ainda estiverem fatiados? E qual seria o ID único da tabela de karma da UERD? A pergunta correta seria: pode o eu de um espírito fatiado absorver um karma de um outro eu desse mesmo espírito fatiado? Será que é isso que isso. a pergunta quer dizer? Isso. Mas indo para a primeira questão. O fatiamento de consciência é algo que não existia no paraíso original. Não existia. Quando o paraíso original, alguém ou alguns resolveram desdobrar a chamada matriz primeva, modeladora de tudo que se quer, inclusive de novas realidades, e houve o desdobramento, nesse ponto, quando cidadãos do paraíso original saíram, se deslocaram, ou começaram a ter esse trânsito, essa possibilidade de investir as suas almas com a vestimenta espiritual e tentar sentir sensações distintas das que naturalmente se sente no paraíso, e isso é inviolável, invariável, porque não há transformação no paraíso original, porque tudo lá é tido como perfeito. Nesse deslocamento de experiências é que surgiu essa estranha condição para nós hoje humanos de se existir por meio de consciência fatiada. Mas se a gente conseguisse olhar para esse problema na ótica de quem vive no paraíso, fatiar a consciência é a opção, porque se não for isso, é criar um outro ser novo para vivenciar, e isso não tem sentido na ótica de um ser perfeito. Então, nessa perspectiva, o fatiamento de consciência termina sendo o mais normal quando você entende a mentalidade paradisíaca. Então, é algo que não é tido como um erro, mas o fato é que foi nesse processo que surgiu essa estranha situação de um espírito fatiar a sua consciência em 2 ou 3 eus, e o normal é esses 2 ou 3 eus, em algum momento, deixarem de existir para que esse espírito se recomponha totalmente no padrão que ele era antes do fatiamento de consciência. Mas qual é a questão? É que esses seres são ingênuos. Quando houve essa questão de fatiamento de consciência, até hoje não se tem como sendo certo
de que havia uma concepção já definida. Fatiou, um dia tem que voltar para a sua consciência âncora. Não, a família Ade começou a achar normal deixar os seres fatiados e deixar estes seres se aventurarem em mais desdobramentos. O problema está nessa questão, pelo que a gente entende. Aí qual é o principal fator que dificulta nós levarmos esse assunto adiante? É porque, assim, essa coisa chamada eternidade, para nós que somos seres transitórios, e em sendo transitório na nossa mente, o sentido de início e fim tem que existir, senão a gente pira, principalmente o início. Mas para esses seres que se sentem eternos, isso não se pensa desse jeito. Não se tem isso como sendo a mentalidade desses seres. Porém, em se mantendo os seres fatiados, e um desses seres fatiados, 2 ou 3, começaram a ter problemas, isso gerou algo que também nesse livro, O Funeral da Evidência, e a partir da última palestra que eu fiz, eu vou começar a falar disso, a estabilidade da eternidade começou a ser fragilizada. Um desequilíbrio na estabilidade da eternidade passou a existir, na medida em que agentes da vida, entre aspas, eterna, passaram a ter problemas, o que é inconcebível, porque a eternidade foi autoconcebida junto com a perfeição. Então, se começou a ter problemas, entre aspas, situados além da perfeição, a eternidade ela perde a estabilidade, e isso é difícil a gente falar nisso. E o grupo de espíritos ao qual o espírito que me anima faz parte é um grupo de espíritos que trabalha na tentativa de, muito antes de resolver o problema do ticum, que é uma questão específica da queda de um dos eus falidos, é um outro problema maior que está por trás disso e que ninguém sabe resolver, que é como agir com esses seres que estão fatiados e que alguns estão fora do controle lógico que esse eu âncora deveria ter sobre quem ele fatiou. Javé apartou-se, é desgarrado, é desalmado, mas os outros ainda estão ligados a esse espírito, ou integralmente ou parcialmente, quando são eus advindos de avatares queixavas, como é o caso de Krishna e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, isso causa uma instabilidade num padrão que deveria ser perfeito. E esses seres, eles não conseguem perceber a instabilidade que causam, porque eles são o foco da própria instabilidade que existe. E ninguém pode corrigir isso por eles. O que se pode fazer é ficar voando ao redor desses seres, dizendo besteiras, escrevendo besteiras, chamando a atenção deles, para que em algum momento da história, antes de um colapso mais profundo, eles tomem alguma consciência. Vishnu tomou consciência. Vishnu tomou consciência. Ou, se ele não tomou, ele sempre teve essa consciência, só que ele disfarçava. São as opções que tem, mas a princípio ele tomou consciência. E logo que ele se desvinculou, Morrensô, que é outro ser criado a partir de Vishnu, também chegou e disse, só vai, eu vou embora. E assim, só que Morrensô, a capacidade dele é tão gigantesca que ele não podia passar o conteúdo mental dele para a ascendência dele. Teve que passar para a descendência, e o que restava da descendência só se encontrava na condição humana, porque o Ragnarok acabou com tudo que ele havia feito com Odin lá em Yggdrasil. Então, assim, são situações tão malucas que, mesmo vocês que estão
se esforçando no estagiário do caos para entender as coisas em níveis mais profundos, eu sei que é um sofrimento grande para a gente entender como se resolver isso. Mas, assim, a resposta que hoje nós precisamos dar para nós mesmos, isso não se resolve. Não é algo que Deus vai resolver, que alguém vai resolver. Ou esses seres se resolvem, ou eles catapultam a si mesmos a implodirem as suas consciências, ou seja, queda dentro de queda, dentro de queda, para ir para o metaverso lixeira, que eu também estou começando a falar disso nas últimas palestras, e vem nesse livro, de uma dinastia falida de eus fatiados, que ou esses caras, esses seres, despertam dentro de um tempo muito curto que resta para eles, ou o problema já está criado. Mas, assim, o problema já está criado, de fato. O que agora se tenta descobrir ou tenta-se criar condições para que o mínimo dos seres fatiados torne-se prisioneiro desse metaverso lixeiro. Então, assim, diante da indefinição desses eus, eu não tenho como responder com precisão a perguntas do tipo que estão sendo feitas, para eu poder apontar e dizer esse eu é assim, aquele eu é assim. Tudo está ainda em definição. Não tem resposta fácil, nem agradável, nem facilmente explicável para a lógica humana de fatos que não são movimentados de acordo com os padrões da nossa lógica. É uma outra lógica. A gente vive da sobra disso aí. Ok. Professor Jean Vauelan, temos, ao longo do estudo da RC, observado a trilha de um espírito específico, que sustenta vários eus, que são mencionados diretamente dentro desses painéis. Que seria o espírito que sustenta Jesus, Sofia, Javé, Vishnu, Prabrajna, Mahatma, entre outros. Porém, em alguns momentos, é difícil estabelecer qual seria o verdadeiro eu sustentador desse circuito fechado. Rogério, na tua leitura, há destacado um nome ou epíteto que traduza a parte mais superior desse ser? Onde estaria esse princípio consciencial hoje? E caso haja, qual seria a sua atuação mediante aos fatiamentos de consciência provenientes desse ser? O próximo livro que eu devo lançar, pelo menos já está sendo finalizado, eu já terminei de escrever, está sendo corrigido, depois vai ser editorado. Acho que menos de um mês, em menos de um mês eu devo lançar. Chama-se Funeral da Evidência, em que não é que a história desse espírito vá aparecer no livro, mas o livro termina falando de um pouco da história desse espírito, o nome, como ele é conhecido no Paraíso Desdobrado, eu cito nesse livro. Então, assim, para nós compreendermos questões complexas, precisamos elencar os elementos que compõem o alicerce da compreensão dessa questão. E responder a primeira parte da pergunta, quem é o eu desse espírito, que, entre aspas, responde por toda essa dissociação de consciência, esse fatiamento de consciência em que outros eus foram produzidos, este eu principal, ele é alguém cujo epíteto eu finalmente vou citar nesse livro, O Funeral da Evidência, porque se tempo de vida existir, para a minha condição humana, que me permita ir mais além,
Do jeito que eu achei estranho quando eu estava na Índia, no ano 2001, lá no ashram de Sai Baba, mas eu fui o último a entrar no darshan, ou seja, lá na oportunidade em que ele estava aparecendo para as pessoas, então eu fiquei na última fila, tinha lá 20 mil pessoas entre eu e Sai Baba. E eu sou comodista, sempre fui, no sentido de só fazer aquilo que eu acho que minimamente eu me sinta razoavelmente seguro e produtivo, e eu não sou muito afeito a multidões. Mas eu tinha ido lá para homenagear Sai Baba, nem que fosse de longe. Então eu entrei na multidão, mas fiquei na periferia da multidão, muito distante de Sai Baba. As 4 ou 5 vezes que eu estive lá em Puttaparte, nessa região da cidade onde Sai Baba aparecia, a situação foi essa, eu fiquei muito longe. E numa dessas situações, numa hora que estavam todos sentados e Sai Baba estava caminhando entre as pessoas, algo se desdobrou e veio na minha direção, e isso foi logo no primeiro dia. Me saudou, blá blá blá, e me disse, não foi Sai Baba, era um ser em nome dele. Engraçado. E à noite no hotel, esse ser novamente me disse que eu teria que escrever sobre Sai Baba. E eu comecei a escrever sobre Sai Baba. Comecei a escrever 3 livros: A Chave do Avatar, O Orvalho do Tempo e Os Mestres da Alma. E teve um momento que eu parei, em alguma noite lá na Índia, eu digo, mas por que diabos eu vou escrever sobre Sai Baba se Sai Baba está vivo, ele é que sabe quem ele é, quem diabos sou eu, e por que diabos isso está sendo rebolado para cima de mim? O Sai Baba vai viver, pelo que ele disse, até o ano 2021, 22, isso era do ano 2001 ainda, então tem 20 anos para ele escrever e explicar tudo ao mundo. Não vou não, aí parei. Simplesmente parei, e esses espíritos insistindo, mas eu nunca fui adiante. Quando Sai Baba morreu, em 2011, acho que foi isso, aí o espírito dele disse, é por isso que eu tinha lhe pedido para você escrever, porque eu não ia, blá, 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 e eu recomecei a escrever, mas ainda não acabei. Por que eu estou contando isso? Porque Sai Baba é um desses eus complicados envolvidos nessa descendência, ainda que Sai Baba seja um padrão misto, porque tem energia desse espírito, que foi Jesus, e do espírito de Shiva, ou de Savana, que não tem nada a ver com essa questão de Jesus. Então veja como a situação é complicada. Mas ainda para mim ficou complicado, porque eu venho me recusando a escrever sobre o espírito de Jesus desde que eu concluí a trilogia sobre Javé. O drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, o drama terreno de Javé. Aí eu comecei a escrever o drama cósmico de Shiva, o drama espiritual de Shiva, o drama terreno de Shiva, o drama cósmico de Jesus, o drama espiritual de Jesus, o drama terreno de Jesus. Esses 6 livros estão, de alguma forma, em andamento, não me lembro se em que livro estão. Mas simplesmente eu parei pela mesma razão. Porque eu comecei a encrencar, eu digo, bem, Javé, eu percebi que está demente, não tem como escrever, então tá bom, eu faço por ele. Mas esses outros seres, em especial Jesus, Jesus deve uma explicação. Não é Jesus o homem, o espírito de Jesus deve explicações à humanidade, deve explicações a muitos. Bem, eu encrenquei. Digo, não escrevo. E parei. E esses anos todos têm se passado, e em alguns momentos eu termino sendo obrigado, ou por contingências que eu não tenho a menor noção, porque o espírito que me anima é que delas sabe, mas eu me vejo em situações de desdobramento espiritual, como a que eu descrevi no livro Jesus e Nietzsche, para dizer, explicando ali que eu terminei me encontrando com Jesus numa
entre aspas, homenagem que alguns espíritos estavam prestando ao espírito de Nietzsche, aí lá chega o espírito de Jesus, e blá, 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 e blá, blá, blá. Nesses encontros, eu não conto isso nos livros, mas esse ser tem pedido para eu escrever a respeito. Porque, no momento, ele não escreve. Por que não escreve? Porque o eu dele, esse eu dele mais elevado, que é o eu da pergunta ou é a resposta que eu estou dando, é um eu cuja condição adiágia, que vive no nível operacional, intermediário entre o paraíso original e o nível laboratorial, esse ser aqui, o peso dos eus que ele carrega, que adoeceram, um eu que se perverteu, que é o de Javé. Outros eus adoeceram, outros eus, o ego deles foi lá. Então, esse espírito, de novo, cuja história eu estou começando a contar nesse livro, que eu vou lançar, a pedido desses seres, este eu vai ser apresentado no livro, tá? Mas seria de condição adiagem. Só que esse espírito, na maioria da mente dos seres humanos vinculados ao cristianismo, ele é tomado como sendo um Deus. E não é. E, além de não ser Deus, é um espírito que tem sobre os seus ombros, falando metaforicamente, um peso horroroso, que ele é o responsável por tudo isso. Não é Jesus o responsável, é o espírito que guarda Jesus. Não é o eu humano de Jesus, não. O eu humano de Jesus é o herói da história desse espírito. Então, assim, essa é a resposta que eu posso dar. É esse eu aqui. Aí a pergunta, e o que é que ele está fazendo? Nada. Ele está administrando as doenças que os seus eus todos têm ou tiveram, e ele está tentando administrar uma ponte, um tunelamento quântico entre o eu de Jesus, que nesse espírito habita ou reside como sendo uma experiência dele, é a última, e Sofia, para ver se as coisas funcionam nesse universo biológico, porque toda essa confusão rolou no universo vizinho. Todos os eus que esse espírito teve, complicados, estão no universo vizinho. Os dois eus menos complicados ou não complicados que esse espírito teve é Sofia e Jesus, que são figuras biológicas. Então, isso aqui é um lado da história. O problemaço desse espírito é a turma, os eus que ele tem e teve no universo vizinho. Então, fechando esse aspecto aí, essa é a resposta que eu posso dar. Eu não me lembro se... Eu acho que tem mais coisa na pergunta que eu terminei não respondendo. É isso. Eu não sei se eu contemplei todas as pequenas perguntas feitas no questionamento. Tá certo. Muito obrigada.